Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Esse é nosso episódio de número 22, publicado em 8 de junho de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje é o instinto autopreservação dominante em evolução. Nesta série que estamos fazendo no segundo trimestre de 2023, eu tenho entrevistado pessoas geniais que têm feito trabalho interior, que eu conheço há algum tempo e que são, ao meu ver, bons exemplos para inspirar todo mundo que tem esse mesmo estilo no Enneagrama a conseguir fazer a sua caminhada. E neste caso aqui, a gente vai falar sobre o instinto autopreservação dominante ligado aos 9 tipos. Embora o nosso convidado seja do tipo 5. E eu vou chamar aqui o meu amigo, colega aqui de Enneagrama, o Lucas Pessin. Então, aqui para quem está acompanhando no YouTube, agora dá para ver o vídeo do Lucas. E quero te dar as boas-vindas. Tudo bem aí, Lucas? Obrigado, tudo bem, Urânio? Um prazer participar. Obrigado pelo convite. Meu prazer. Tá falando de São José? Sim, São José dos Campos. Tá Terra chuva ou, tranquila e boa. tá chuva ou sol aí hoje? Tá os dois, tá? De vez em quando chove, de vez em quando tem sol. Tem Meio estado. típico, né? Isso, para essa época é assim mesmo. Então tá bom. Lucas, muito obrigado de novo por concordar em fazer esse podcast. Eu vou fazer uma breve apresentação sua aqui para as pessoas. Você pode acrescentar algo se quiser, tá? Aliás, como sempre, no descritivo do podcast ou do videocast, independente de onde você está vendo aí, seguindo essa entrevista, dá para ver dados de contato do Lucas, tá? O Lucas é psicanalista, engenheiro, administrador de empresas e especialista em Enneagrama certificado pela CP Enneagram Academy. Trabalhou por quase 2 décadas na indústria de alta tecnologia, em empresas como Siemens, Ericsson e Embraer, onde eu te conheci, né, Lucas, pela primeira Sim. vez, na Embraer, né, eu fazendo cursos lá na época. Hoje atua como psicoterapeuta, professor e consultor em desenvolvimento humano, unindo a psicanálise com o Enneagrama. E o Lucas mora, como vocês ouviram aí, em São José dos Campos, em São Paulo. É pai de 3 lindas crianças, 2 meninos e uma menina. Gosta de livros, como todos 5. Gosta de filmes, de pedalar. É isso, Lucas? Isso mesmo. Gosta de natureza e uma boa conversa sobre a vida. E o Isso. Lucas é, do meu ponto de vista, um estudioso bastante diferenciado do Enneagrama. Ele conhece muito bem a teoria, sabe colocar em prática e é uma pessoa que é congruente porque faz o seu trabalho interior. E quando o Lucas participa, por exemplo, de sessões de perguntas e respostas, assim, da CP, como membro da CP Online, ele sempre faz umas perguntas que eu fico até um pouco preocupado. Será que eu vou saber responder? Porque é uma pessoa sofisticada. Então vocês estão em boas mãos aqui nessa entrevista. E eu vou começar, Lucas, te perguntando, na sua caminhada de autodesenvolvimento, quais que foram os aspectos do instinto autopreservação dominante que foram mais difíceis para você superar, mas que você acabou conseguindo de alguma maneira até uma certa medida? Uhum. Eu já venho pensando nisso, né? O instinto autopreservação, pelo menos para mim, como ele aparece, tem muito a ver com saúde, com bem-estar, né? Tem a ver mesmo com o corpo, com a mente, com bem-estar, com a saúde. Ele tem a ver com segurança, segurança no mundo, quase que uma ideia de sobrevivência, né? E isso de forma autônoma e independente. Né? Não, às vezes sim é pela proteção de outros, de instituições, mas é como se eu tivesse que correr atrás o tempo todo para garantir que eu estou seguro no mundo.
Assim, os outros não vão garantir isso por mim, eu tenho que me precaver, é isso? Exatamente, essa que é a ideia. Então, isso não vai ser dado nunca e eu é que tenho que correr atrás. Então, Uhum. o que eu vejo, né, do aspecto que para mim mais pega desses, depois a gente pode até explorar o da saúde, por exemplo, mas eu acho que seria mais secundário no meu caso. Sim. No meu é realmente a ideia de que eu tenho que trabalhar e tenho que criar condições, principalmente financeiras, mas isso se traduz depois também em lar, na habitação, num lugar calmo, tranquilo. Então, por isso eu escolhi São José dos Campos, não é à toa. Né? Quando eu vou para São Paulo, até hoje, né, eu nem sabia na época, quando eu fazia estágio, eu chegava em São Paulo, eu me sentia mal e não sabia explicar por quê. Mas tem a Uhum. questão da cidade grande, daquele movimento, né? Tem tudo aquilo. Então, Uhum. para mim, o principal aspecto assim que pega e pega até hoje é essa necessidade de programar o futuro e garantir que eu vou ter autonomia e independência nele, né? Tá. Deixa Seja eu te. financeiramente ou de funcionamento, digamos assim. Tá, faz todo sentido. E antes de você prosseguir para as coisas que você já fez de desenvolvimento, como nós dois somos cinco, eu acho que é uma oportunidade nesta entrevista em particular a gente comparar um pouco, porque o meu instinto autopreservação é o meu terceiro reprimido. Então, Uhum, apesar de sermos ambos do tipo 5, podemos ter algumas diferenças importantes aí de tendências entre nós dois. Por exemplo, você falou de São José. Eu adoro cidade grande. Eu sou de São Paulo, sempre vivi em São Paulo. Moro hoje numa cidade muito grande, que é Londres, e tenho uma coisa assim de gostar de estar com muita gente em público. Me sinto inclusive mais anônimo estando em público, né? Me uhum. parece que não é muito assim para você, é isso? De forma alguma. Estar em público, e aí, né, a gente não sei se é exatamente o autopreservador dominante, mas é o social reprimido, ele Ah, nunca é uma coisa fácil e tranquila. E muitas das vezes ele não é um gosto, ele é mais uma obrigação, um esforço para estar hum, lá. Então a tá, ideia de estar na multidão, né? Isso dá mais ainda, não sei, aí gosto do 5 como uma ideia de invasão ou de certo. falta de controle, né? Então, não me sinto bem, né, em grandes multidões, grandes espaços, grandes cidades. Não, eu gosto de uma coisa mais tranquila, mais calma, mais autocontida. Essa E que é uma a ideia. outra pergunta do meu lado aqui. Eu tenho um traço que todo mundo que me conhece mais de perto, assim, convive mais comigo, descobre facilmente, de não, de ser muito ingênuo, de nunca desconfiar, eu tenho que me esforçar muito para ver problemas em potencial com alguém e tudo mais. Demora muito para eu ver isso. Para você deve ser o oposto, assim, então, é isso? Sim, tem um alerta bom. Eu não sei se é exatamente com as pessoas, mas Tá. existe uma desconfiança das situações. Então, como Ah, eu falei, uma desconfiança que São Paulo é um lugar que vai me dar muito trabalho, que eu não vou conseguir ter uma vida que eu vou controlar, eu vou ser controlado pelo hum, trânsito. Então, tem o pé atrás, numa empresa, aquela situação, aquela atividade que está sendo colocada como uma atividade nova, ela bate primeiro como, será que isso eu hum, vou dar conta? Será que vai ser uma coisa legal? Será que eu vou ter domínio? Se eu não vou ter domínio? Então, a princípio, a sensação é muito mais de desconfiança das ah. situações do que exatamente uma vontade de pular nelas. Né? Certo. Às vezes a gente fala que o autopreservação dominante leva a pessoa a ser um pouquinho mais avessa ao risco e buscar, assim, ter uma primeira reação não muito favorável a mudanças, né? De gostar de estabilidade. Eu, por exemplo, sou o contrário e sou muito exagerado nessas duas coisas, ao contrário, um pouco disfuncional até. Mas como que é para você? Com certeza. Né? O meu lado zeloso, ele impera sobre o meu lado audacioso. Né? Então, Ah, a ideia é sempre manter o que se tem, né, de forma muito zelosa e cuidadosa e não arriscar muito. E não balançar o barco nesse sentido, não criar grandes atividades, novidades e coisas. É muito sim. melhor controlar o que se tem. Então, sim, o que quer dizer que mudar é sempre dolorido, é sempre Aham. bem complicado.
Um dos outros nomes do instinto autopreservação é conservação ou manutenção, que é aquilo de preservar o que se tem, de cuidar, de manter. A gente até fala, né, que o autopreservação dominante é o arquétipo assim do gestor da empresa, né? Enquanto a autopreservação reprimido é mais um empreendedor maluco que sai fazendo coisas novas, e tal. Mas vamos prosseguir, Lucas. E eu queria te perguntar aquilo, né? O que que foi mais difícil ao longo da tua caminhada para você superar nesse estilo aí, autopreservação dominante? Foi o medo da mudança, então aí já pegando carona no que a gente falou, e uma certa ideia de que a vida tem que sobreviver. Então, quer dizer, eu estou muito mais ligado à obrigação, ao que deve ser feito, do que ao que eu quero fazer. É todo né, é uma programação de sobrevivência mesmo. Então, a sobrevivência tem que ser garantida. E para ela ser garantida, pelo menos no meu ponto de vista, é ter autonomia e independência, fazer por mim mesmo. Criar a trilha da forma segura por mim. Então, isso se torna uma necessidade de trabalhar muito. Tem a ver também com a minha história, com a infância, com o que eu aprendi com os meus pais, mas Tá. eu acho que tem a ver muito comigo. Né? Uhum, Então, eu vejo meu irmão, por exemplo, não tem tanto essa pegada. Talvez ele seja de outro tipo, de outro instinto. Mas, uhum, para mim, tem muito essa ideia de que eu tenho que fazer o máximo para garantir um futuro, que é um uhum. futuro muito incerto, né, Sim. muito incontrolável, que pode ter muitas variáveis que eu não sei quais são, e Uhum, que para isso eu tenho que ter basicamente dinheiro reservado, ou alguma reserva financeira, muita competência, então isso se traduz talvez um pouco no 5, numa necessidade de saber muito bem algumas coisas, né? Mas sim. eu acho que essa é a principal dificuldade. Isso é quase nunca acaba. Então, Aham. quando eu entro numa atividade nova, se eu noto, eu não sei muito bem isso, eu preciso aprender. E se eu preciso aprender, por quê? Porque eu preciso sobreviver neste lugar que eu Uhum. vou funcionar, que eu vou trabalhar. Certo. Então, é muito uma questão de segurança financeira, competência para atuar aquilo e controle das variáveis, antecipação, programação do que pode Uhum. acontecer e depois a execução para se sentir confortável e seguro no futuro. Segurança tendo muito a ver então com diminuir incertezas em relação a novos passos, mas eu admiro muito você, em coisas que eu conheço. Por exemplo, você fez uma transição de carreira bastante radical na sua vida. Você deve ter precisado negociar muito com esse autopreservação dominante para conseguir fazer isso. Sim. Então, e aí até pensando, né, uma parte foi sorte, outra parte foi esforço, né? Talvez a sorte seja maior até. É. E o que é a sorte? Então, eu trabalhava, né, consigo até ver isso no tempo, né? Eu trabalhava na Embraer, não estava bem, mas já estava repetitivo, então a minha segurança material estava boa, eu era competente, reconhecido, eu ganhava bem, mas aquilo estava repetitivo, chato, né? Muitas horas tinha que trabalhar, era uma época que tinha um projeto muito pesado para entregar, então eu fiquei 2, 3 anos trabalhando sábado, domingo, feriado, 2 turnos às vezes por dia. E aí apareceu um curso de inteligência emocional. Na época era minha esposa, né? Ela ia, mas ela estava grávida e aí não podia ir. E aí caiu de paraquedas no meu colo. E aquilo mudou radicalmente. Foi um trem, eu passei por um trem fantasma, aqueles de parque de diversão. Eu levei um susto, mas a hora que eu saí do outro lado, eu falei, gente, tenho algo mais na vida. Porque as emoções tinham sido mexidas, e no caso, principalmente dos 5, né, como a gente é muito estável, mais racional, e eu fui balançando e eu saí de falei, nossa. E aí depois a psicanálise foi muito mais por uma curiosidade, eu até brinco quando eu dou o curso do Enneagrama, né, falei, só alguém muito nerd, porque eu ia ter filho, e eu falei assim, eu não entendo nada de criança, nem tenho muito jeito com criança, eu queria aprender sobre isso. Eu tinha lido uns livros de psicologia, Uhum. descobri que Freud falava muito, eu fui fazer um curso para poder aprender. Só que aí eu gostei tanto que virou uma coisa que era um hobby. Eu, principalmente no estágio, quando eu comecei a atender pessoas, falei, cara, eu gostei disso.
estou me sentindo tão bem aqui, ouvindo essa pessoa, entendendo o que ela está sofrendo, o que ela está passando. Então, essa mudança foi nesse sentido da sorte, o mundo me jogou nisso, né? E eu fui experimentando, mas depois é engraçado. Como é que o autopreservação, pelo menos eu noto que ele ficou ruim, né? Aonde ele pegou? Foi quando eu comecei assim, falar assim, será que isso pode virar uma profissão? Será que, né? Será que então eu posso sair aqui da Embraer, deixar de ser engenheiro? Embora eu gostasse muito, mas eu falei, isso daqui parece muito mais legal, esse parquinho, né? Vou trocar de lugar. E aí pega, porque aí o autopreservação falou, você não vai fazer isso. Assim, hoje, olhando para trás, é quase como se tivesse uma voz falando, você não é doido para fazer isso. Você não vai largar uma carreira consolidada numa empresa grande, você reconhecido, conseguir arrumar até setores muito melhores do que os iniciais. Então, o chefe era muito legal, tinha coisas muito legais. E aí que tem o problema, pelo menos o que eu vejo para mim, não sei se acontece com toda autopreservação, comecei a fazer trilhas em paralelo. Então, eu antigamente reclamava que trabalhava demais para a Embraer, quando eu comecei a fazer tudo em paralelo. Eu trabalhava na Embraer de dia, atendia pessoas à noite, como terapeuta, fui aprender o Enneagrama principalmente com você ali no último EP2P, que depois começou a CP. Eu fiquei muito animado. Meu chefe era um cara muito generoso, muito legal, me deixou experimentar. Acabou que eu estava trabalhando de dia na Embraer, de noite no consultório e finais de semana eu estava dando curso. Ou seja, eu estava muito mais estressado, trabalhando muito mais para garantir que é como eu brinco assim, é como se fosse entrar numa grande rodovia na Dutra, na Carvalho Pinto, que tem aqui a 120 por hora, e você vai na marginalzinha. Então eu precisava ter 80 quilômetros por hora para poder mudar de pista. Né? Só que na verdade eu já estava rodando a 120 na marginal, com todo, né, com tudo rodando em paralelo. Então eu acho que é uma armadilha para mim, aí por isso que eu vou cair de novo, numa ideia de que nunca é suficiente a competência ou a reserva financeira ou o controle. Depois que eu tive filhos, isso piorou muito, então eu também não sei, pela ideia de que eu preciso garantir o futuro, e como a gente ama os filhos, a minha autopreservação se amplia. Então agora eu preciso garantir o futuro de todo mundo. Né? E quanto mais crianças, mais fico apavorado com essa garantia do futuro. Né? Então eu tenho que trabalhar mais, ficar mais dedicado ao trabalho para isso. Eu não sei se é só o fato de ter filho, não, porque para mim, por exemplo, não mudou muito isso de eu me arriscar depois de ter filhos, né? Claro que eu tomei algumas medidas e também tem um pouco isso, mas, por exemplo, para mim, fiz 3 transições de carreira muito grandes na minha vida, ao longo da minha vida, ou seja, não só uma, fiz 3, e sempre me jogando de cabeça sem, inclusive, me dar conta dos riscos, né? E me dei mal, assim, por um tempo em cada uma dessas transições, e tudo bem, vamos em frente, estamos construindo. Então, acho que a gente vê as diferenças, né? Mas o que mais te ajudou, então, a superar essas tendências, esses aspectos, né? Porque o instinto é aquela coisa mais assim, insaciável. Não negocia muito com a gente. Ele exige que a gente faça de um jeito. E não é fácil trabalhar o instinto. Mas você conseguiu, visivelmente, você fez a transição. Como é que você conseguiu isso? Aí sim, eu acho que a tal do que a gente fala do autoconhecimento, de um certo autoentendimento de si. Então, a gente precisa de espaços, e aí, de novo, como terapeuta, né? Então, para mim, a terapia, a própria terapia, eu nunca tinha feito terapia. Né? Então, quando eu fui fazer psicanálise, e aí eu acabei caindo numa associação que era a formação clínica, embora eu estava procurando a teoria só, e foi bom, porque depois eu me apaixonei pela terapia, ele me colocou de frente, então eu tinha que fazer lá, acho que 200 horas de terapia, era muita coisa pessoal, né, como parte do currículo. Então eu ia para lá toda semana e eu comecei a falar disso, da minha necessidade de trabalhar muito, de não sei o quê. E o terapeuta me ajudando, mas caramba, da onde vem isso? Por que tanta necessidade? E perguntas, quer dizer, quanto você tem de reserva financeira? Aí você olha para aquilo, quanto você tem de competência? Porque eu vejo você, e ele era meu supervisor também, tudo, e ele falou, cara, mas você está pronto. Para que essa necessidade tão grande de criar essa reserva, né?
E aí você é colocado em xeque por um certo cheque de realidade. É quase como se você tivesse alguém que te mostrasse o exagero. Uhum. Tá exagerado isso, né? Isso, nossa, eu não tinha visto. É quase como se estivesse cego para aquele exagero. Sim. Então, eu acho que então, a reflexão. Aí depois, por exemplo, nos retiros que eu fiz com você, cada vez que eu ia, então, a coisa de mudar de canal, aí tem a ver mais com o tipo, quer dizer, o canal Uhum. do coração, o canal do corpo, como os mentais, e no caso dos cinco, ainda quase que usem mais excesso ainda que os outros. Então, no fundo, é conseguir se ver de fora. Eu acho que, Uhum. e no começo você precisa de ajuda, de Uhum. alguém, né, quase uma terapia, e depois o Enneagrama vai te ajudar a se provocar muito. Então, Uhum. quando depois você lê o Enneagrama e ele diz, ó, no caso tipo 5 eu falo também nos cursos, você, qualquer livrinho começa assim, ó, tipo 5 você aprendeu que tipo, vá fazer exercício físico. Cara, isso mudou a minha vida. Né? E aí eu volto lá do aspecto da saúde, eu controlava a minha saúde através de medicamento. Que era o Sim. quê? Então trabalhava demais, dor nas costas, dor da posição, não sei o que, e vai, um Dorflex, uma coisa para dor de cabeça e vai embora. E continuava rodando. E perdia, na verdade, a chance de não só fazer uma saúde preventiva, mas de fazer esse grounding, esse aterramento, que no meu caso, de como 5 é preciso. Sim. Então, eu acho que no fundo, é se dar a oportunidade, assim, por como passar por um instinto dominante, ou Uhum. pelo menos do autopreservação. Sim. Você ser colocado em xeque se você está exagerando na sua necessidade de autopreservação, né? E você se permitir, inclusive, então, ter um pouco mais de audácia. Então, esse é o mais difícil, é se provocar a ter audácia. Uhum. Então, assim, algumas coisas acontecem também por sorte, né? Então, posso brincar que o primeiro treinamento que eu fiz com você, eu acho que era o Uhum. Caminho do Símbolo, que foi lá em São Paulo, né? É, Então, eu liguei e falei, eu quero é. fazer PTP, eu ouvi falar, parece legal, né? Então, você vê que também tem uma coisa assim, eu não queria fazer, porque eu queria fazer a PTP porque era o que era a certificação, uma coisa mais garantida, não era só pela diversão, é quase de novo como se fosse uma obrigação. Mas eu caí no. Ela falou: ó, vai demorar um pouco, né? Mas a gente tem um negócio aqui tão legal em São Paulo, vem pra cá. E aí eu entrei naquela sala lá e aí a minha vida, tal como aquele do inteligência emocional, aquela experiência mudou completamente o meu jeito de olhar Sim. para a vida. Assim, que Uhum. foi extremamente intensa. Então eu fui jogado numa zona de desconforto, ali muito social, né? Você vendo e Uhum. interagindo com as pessoas, num canal que não é fácil para o 5, que é o canal emocional. Uhum. E eu volto e falo, gente, o que eu estou fazendo da vida, né? De novo, não é possível que a vida só seja ter sobrevivência, garantir o futuro em termos de lar, de segurança financeira, de competência, de trabalho. Tem que ter algo mais. Então, eu diria que seriam essas coisas. Você ter Agora, alguém que te dê autorreflexão e depois audácia para pular nisso. sim. Agora, o que eu estou ouvindo, me corrija se eu estiver errado, é que você precisou colocar o instinto autopreservação em xeque muitas vezes, e foi um processo de colocá-lo em xeque, né? A mudança não aconteceu de cara, certo? De jeito nenhum. Dá 10 anos, 15 anos de Ah, processo. É entendo. muito tempo. E até hoje não desliga. Né? Depois Hum, a gente vai falar esse negócio. Não, esse softwarezinho que fica rodando de alerta, eu acho que não vai desligar nunca. O que você sim. vai ter é alguma capacidade de negociar com ele e falar: Fulano, você está exagerando, certo? Dá um Uhum. tempo aí, né? Vou já te dou metade da ração. Certo? Não precisa. Você está comilão demais. Veja, um pote por dia tá bom. Você está querendo três. Você está tomando toda a minha atenção, a minha vida, né? Uhum. O meu dia, me preocupando com você. Então Tá. é. E ele tem partes positivas também, porque aí, né, você vai realmente ser alguém muito sólido, conservador, muito precavido, mas exagera. Aí perde a Uhum. vida praticamente numa dimensão só. Eu gostei muito desse exemplo, porque a gente ensina, né, que o instinto é como um cachorro, um pet, assim, né? E a gente tem que domesticá-lo, tem que pôr limites, e acho bacana esse exemplo que você deu. Agora,
O instinto é complicado de trabalhar, né? Qualquer instinto dominante, não só a autopreservação. Tem alguma coisa que você tentou fazer ou que tentaram te orientar e não deu certo? Não funcionou muito bem? Eu acho que, pelo menos, não sei se é para todos os instintos dominantes, mas eu acho que pode ser para autopreservação, não podem ser movimentos radicais. A não ser que eles sejam muito bem controlados, quase de laboratório. E aí a gente teve lá também num treinamento teu, aquele lá em. Era um dos começos de instintos mesmo, né? Que tinha até a Uhum. festa, uma coisa para provocar, o que Sim. você deveria fazer. Mas aquilo do lado de fora, no mundo, Aham. eu acho que tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que essa seria, e aí eu não consigo ver uma fórmula, mas Tá, você negociar o meio do caminho. tá. Então, vou dar um exemplo também, no meu caso, né, da psicanálise. Até porque Uhum. os cinco, né, no meu caso, eu sou assim, os cinco tinham patinhas, né, aqueles cinco murrinha, né, que não abre a mão, atravessa o mar com um sorrisal, né, que o pessoal fala, e chega inteiro do outro lado. Quando eu fui fazer, então, a psicanálise, então eu estava curioso, e aí eu fui lá, não, então liguei, achei associações em São Paulo, achei aqui, não sei o que, liguei para uma senhora, ah, como é que é? Ah, qual que vai ser a mensalidade? A mensalidade é tanto, eu falei, não, tá bom, valor razoável. Então, quanto tempo? Vai ter os cinco também, né? Tem o negócio do tempo. Eu falei, ah, quanto tempo? Ah, não, é só uma vez por mês, no final de semana. Eu falei, ah, mais legal do que todo dia, isso e aquilo. E eu comecei a perguntar, não, mas e ela falou, ah, você tem que fazer terapia. Eu falei, mas tem? Quantas horas? Quanto vai custar isso? Né, já perguntei. Aí ela, aí ela até falou assim, ó, eu acho isso difícil, porque realmente eu posso te garantir, vai ser muito mais caro que a mensalidade. Você vai ter que fazer com alguém que é do corpo docente, isso aqui. E eu praticamente já estava desligando o telefone. Aí a senhora falou, ó, seguinte, eu tô achando que você parece que tem muita vontade, mas você está muito receoso sobre as restrições, né, de tempo, de dinheiro. Você já fez terapia? Eu falei assim, não. Ela falou, nossa, não é estranho? Você precisa experimentar. Ela falou assim, ela falou, vem aqui, vamos, eu faço uma sessão com você. É bom que eu já faça a entrevista, que eles tinham uma entrevista para te conhecer. E você sente se é isso que você quer. Deixa um pouco na prateleira a ideia de que quanto vai. Eu falei, tá bom. Ela falou, vai ser grande, não vou te cobrar nada. Né? Então eu falei, ah, então tá bom, então vamos. Então, legal. Será que Cheguei essa lá mulher e aí conhece o Enneagrama e conhece a autopreservação? eu acho que a preservação ela conhece com certeza. Assim. Mas a entrevista, falei, e ela falou, então, como é que foi? Ah, gostei e tal, né? Ela falou, então, a primeira, vem, a gente vai fazer algo. Gostei muito de você, você passou na minha entrevista, então quero você, né, para a turma. Vai assistir a primeira aula sem compromisso. Né? Então, Uhum. o que eu quero dizer, e aí pronto, acabou me pegando, eu abri os bolsos Uhum. assim, depois, né, eu tipo, pago, né, agora o que você quiser eu pago para ficar. Então, tem que ter uma coisa de ir atraindo aos poucos Uhum. para uma outra dimensão, para uma outra coisa, e ele vai se convencendo que a vida de novo não é sobrevivência. Então, no fundo, ela estava me puxando muito mais pelo prazer e pelo gosto dessa nova coisa do que exatamente uma provocação. Né? Então, você tem que ter Uhum. coragem, você tem que fazer. Então, eu acho, no meu caso especificamente, que seria assim: nossa, esse sorvete está tão legal. Não é assim, coma o sorvete, né? Para experimente o sorvete a folha. Mas vem cá, dá uma lambidinha aqui, experimenta. Vê o que é, né? Vê como é que é. E aí você é atraído por aquela dimensão, é o que me vem. Adorei, tô aprendendo muito, Lucas, com você aqui. Eu acho que todos os instintos dominantes, os três, têm esse lado de a gente precisar ir aos poucos no início, mas o autopreservação bem mais por ser como é. E você tá me dando dicas aqui do que eu preciso melhorar na minha relação com a minha sócia, a Bi, que é a autopreservação dominante. Acho que algumas coisas eu tenho que ir mais aos poucos para dar mais certo, viu? Agora, o Ok. que são aspectos do autopreservação dominante que você ainda tem trabalhado hoje, buscado maior evolução ainda? Então, assim, tem o que eu falei da saúde, não era ele o grande tema. O da saúde, eu diria, da abertura para o mundo. Aquela de novas experiências. Então, no meu caso, tem a ver com viagem,
com experimentar, por exemplo, tem a ver um pouco com o social reprimido, a voluntariado, o trabalho em grupos, Uhum. mas o que eu vejo assim, até pensando, eu acho que deve valer para todos os instintos dominantes, mas vou falar só do autopreservação que eu entendo. E até eu faço uma metáfora, pensei numa metáfora da minha parte engenheiro, né? Aham. Então, tem sistemas, igual de um avião, por exemplo, que o sistema é crítico, que a gente fala. Então, Uhum. ele tem vidas em risco. Então, o Uhum. que você faz num sistema desse? E eu trabalhei muito com software da Uhum. parte de controles, que é a parte mais crítica de todas do avião. Uhum. Você cria um watchdog, então você tem um software para fazer a função padrão e você cria um outro cara para olhar, né, um cão de guarda para olhar se aquela função está sendo bem feita. E o que é a ideia do cão de guarda? Ele ter sensibilidade para quando aquela função não está sendo bem feita, sensibilidade para, por exemplo, está começando uma falha antes dela acontecer, da ruptura total, ele já tem uma resposta. E Uhum. outro, ter uma resposta, ou falar para alguém responder. Então, Sim. para mim, o instinto dominante, ele tem uma hipersensibilidade. Em Minas a gente chama assim, é ver chifre na cabeça de cavalo. Então, ele está em hiperalerta para uma dimensão. No caso do autopreservação, é pela dimensão da sobrevivência, Ah. do bem-estar, de tudo isso. E ele tem uma resposta, que eu falo que às vezes ele dá tiro de canhão em formiga. Então, Uhum. ele pega a coisa no dele e faz uma resposta muito forte. Tá. Então, para mim, e ainda, e isso para mim nunca vai desligar, a sensibilidade eu acho que é quase impossível. A gente vai Uhum. ficar Uhum. em hiperalerta em relação Tá. àquele instinto, mas o que a Uhum. gente pode modular ou ajustar é a resposta. Uhum. Principalmente atrasar ela. Então, assim, Ah. não. Eu dou um atrasado, eu ganho um tempo, né, Ah. para refletir e ver se aquilo realmente está fora. Mas o que eu tenho hoje, então, né, então traduzindo nas dimensões para mim, eu ganhei a saúde realmente, ter o esforço para manter ela de forma sem paranoia é engraçado, autopreservação, eu imagino que deva acontecer assim. Então eu cuidava, eu era muito atento à saúde e cuidava dela com medicamento de uma forma até exagerada. Tomava tinha uma dor de cabeça e já tomava um remédio imediatamente. Isso pode até causar problemas, porque o sistema vai se descalibrando, né? Você vai precisando de cada vez mais doses Sim. daquilo. E quando eu troco para o exercício físico, eu tenho me visto até muito ativo, mais ativo do que às vezes o necessário. Então vai fazer mais. Eu tenho prazer também, mas é quase como se fosse, cara, então até agora eu tenho que cuidar da saúde. Então tem que tomar cuidado que tudo vira uma necessidade e uma obrigação. Então a saúde tem sido um tema para mim. E o tema, sim, da sobreviver da parte financeira, eu mesmo como terapeuta, né, como professor, eu tenho a renda, mas de vez em quando eu me vejo assim, vem, né? Tá tudo bem, ó, Lucas, você se programou para ganhar menos do que você ganhava com dinheiro, mas você também não precisa ganhar mais que isso, porque o que você quer é ter tempo com os filhos, você quer tempo de lazer, é isso daqui. Mas de vez em quando vem uma voz do nada e fala assim, ó, fulano, né, não posso nem falar, mas empresas, né? Falando, então cai no LinkedIn uma vaga. Quer dizer, você fala, nossa, será que eu daria conta? Eu podia fazer essa parte que eu fazia de estratégia, de engenharia. Você fala, não, né? Então, não faça isso, né? Não aumente a ração do cachorro, né? Cachorro Tá do tudo bem. instinto. Então eu diria que a sensibilidade não vai mudar, a sensação que eu tenho. Você vai Uhum. conviver com essa hipersensibilidade pro resto da vida e você vai ter que atrasar a sua resposta para você não ficar dando tiro de canhão em formiga. Quer dizer, você Sim. saber que você vai reagir com doses menores ao estímulo que aquele instinto te dá. Acho que você falou tantas coisas interessantes agora, né? Por exemplo, a técnica de aumentar o tempo de resposta, né? Você esperar um pouco. É que nem pôr uma coleira assim no cachorro, né? Para ele não avançar e não ir adiante, né? Necessariamente na hora. Você também descreveu para nós o que é uma dificuldade do autopreservação, né? Essa história de, de sempre ir para uma precaução, mas também de se colocar em dúvida, né? Assim, uma certa desconfiança de si mesmo, talvez às vezes, da própria condição, capacidade. E aí, por exemplo, quem como eu é um social dominante com autopreservação reprimido, que é o contrário do teu,
o que eu tenho que policiar em mim é uma certa autoconfiança excessiva, né? Então aí a coisa vai mudando, e mesmo para uma pessoa de um mesmo tipo, duas pessoas do mesmo tipo do enneagrama, pode ser muito diferente, porque os instintos contam muito. Agora, acima de tudo, eu quero falar que, graças a Deus, que era você um autopreservação dominante tomando conta do software de sistema crítico de um avião, e não alguém como eu, né? Então é muito bom. Talvez seja só o caso de você usar mais, assim, você entender que para o sistema crítico do avião, aquele software é bom aquilo, mas que para outras coisas da vida pode não ser tanto, né? Sim, sim, é isso mesmo. Ou até no avião. A brincadeira é que a gente exagerava, né? Teve casos, É, eu junto com um americano, que provavelmente então agora nunca tinha pensado nisso, né? Bem experiente, um cara com 20, 30 anos de indústria. A gente fazia tanto teste, e ele puxando, né? A gente era novinho, tinha começado a entrar, que um dia o time de desenvolvimento, então tem o time de verificação, que vai jogar pedra no castelinho, e tem alguém construindo o castelinho, que quer o castelinho mais seguro do mundo. Uma hora os caras falam, cara, para de jogar pedregulho, não há o que desse jeito, não há castelo que se construa. E aí, matematicamente, a gente foi provar que os caras provaram pra gente que os nossos testes era assim, era irreal. Era como se fosse um avião fosse cair, mas numa situação completamente irreal. Ele tivesse redundância quíntupla, tivesse o céu de brigadeiro e não sei. E a gente falou, não, pode ser que né, aconteça tal coisa, vem um raio mesmo sem, né? Então, tem sim sim, o exagero, e é esse exagero, é o exagero da proteção e da segurança em relação a algo. E no caso da autopreservação, é da sobrevivência. sim. Eu acho. Assim, é Bom, da tudo sobrevivência. bem, tudo que você falou, mas eu continuo dando graças a Deus que era você lá e não eu. Mas eu queria te perguntar se tem algum outro antes e depois do Lucas que as pessoas notam diferença nesse aspecto do autopreservação dominante. Ah, eu acho que aí, eu acho que em relação aos filhos. E por quê? Eu até esses dias estava falando com um amigo, né? Não é assim que eu não queria ter filhos. Eu acho que tinha no meu fundinho assim, eu queria ter, até queria ter uma menina, tinha toda uma ideia, né, uma preferência que fosse menina, tudo. Mas eu acho que eu não teria filhos. Né? Se eu não tivesse, na época, minha esposa que queria muito, tudo. E isso me ampliou também para uma visão para sair um pouco de mim mesmo. Uhum, Né? Então, que nem eu falei, eu acabei me vendo, no fundo é assim, eu posso trabalhar igual um doido, criar uma reserva financeira muito boa que fique para mim e para os meus filhos, garanta a educação deles certinho, a melhor educação possível, mas eu não vou conviver com eles. Né? Então, assim, eu não estava convivendo, eu trabalhava. Tinha dia que eu saía de casa às 6 da manhã e voltava às 11 da noite. Né? Então, assim, eu não via eles acordados, não via eles acordados. uhum, E parte daquilo do inteligência emocional não, porque foi antes de eu ser pai, mas depois nos teus retiros, você sabe até disso, o tema era muito assim, eu preciso estar mais presente, eu preciso deixar a vida da sobrevivência de longo prazo para a vivência emocional e afetiva do que está no presente. Porque é uhum, isso que eu vou. No fundo, até depois, como psicanalista, ficou claro. O que vai garantir a sobrevivência deles não é dinheiro que eu possa deixar, é a presença, é estar uhum, com eles. sim, Né? Segurar, acolher o medo, incentivar algo. Né? Eu tenho meu menino maior, por exemplo, parece ter uns 6 AP, então ainda não sei, ainda tem muito tempo, ele tem só 13 anos, mas assim, o quanto eu tenho conseguido olhar e modular, então acolher, depois incentivar, porque para ele é bem difícil isso, é muito difícil. O 5 ele cria uma independência, né? Para poder. O uhum, 6 não, então a autopreservação do 6 é quase como se ele buscasse mesmo a proteção e ficasse esperando. Então também ajudar a modular isso é importante. Então eu acho que isso mudou. Eu saí de mim ao ser pai e eu saí de mim nos canais menos mentais através das experiências que eu tive, principalmente com o Enneagrama, mas a terapia também. O Enneagrama e a terapia para mim fizeram assim, ele me trazia a prática durante a terapia individual, depois a prática social num retiro e a teoria.
que ia cobrindo isso, ia juntando tudo isso, né? Aham. Que Então, é sorte dos isso. teus filhos. E parabéns aí pelo processo. Agora, eu tenho umas últimas perguntinhas aqui, já se encaminhando para o final da nossa entrevista. Que seria uma dica que você dá, quer deixar, além do que você já disse, para os ouvintes que estão aqui com a gente agora no Mundo Enneagrama, que são autopreservação dominante? Alguma outra dica, se os nossos amigos aqui estão buscando autotransformação? Uhum. Então, eu acho que assim, duvide que a sobrevivência é a dimensão mais importante da vida, né? Então, Uhum, eu diria que seja um pouco, talvez, do social, do autopreservação reprimido aí, ou do social. A viver a vida também é importante. aham, Então, e viver é saber se é imperfeito, então, no sentido que não vai dar para acertar mesmo, vai ser uma coisa que você só vai entender a hora que você estiver lá. Então, você falou bem, o autopreservação é como se entre zelo e audácia, que todos nós temos dentro da gente, o zelo ficasse alto demais. uhum, Então, e é porque, eu acho que também é porque tem uma ideia de que se eu for fazer qualquer coisa, além daquilo ter que ser seguro, ele tem que ser quase que perfeito. Eu tenho uma ideia de desempenho, sei lá, uhum, daquilo. uhum, sim, Então duvide que a sobrevivência está em risco, a sua, dos outros, e ouse mais, mas em pequenas doses. sim, Respeite aham, e ao fazer isso, faça isso de alguma forma que é, você não só entenda, mas você esteja amparado. O, o, uhum, o instinto de autopreservação tem muito a ver com o que a gente chama de psicanálise, de desamparo. De desamparo, é quase como alguém não tivesse algo para te segurar. Né? uhum, Talvez igual o bebê ali, o bebê sentir, se você tem uma pegada muito instável, ele vai, opa, eu vou cair. Quer dizer, ele sabe que tem uma. Então esse troço não sai. E então, sim. ao mesmo tempo, quando ele acha uma cama segura, ele deita na cama e não quer sair de lá. Então, mas não. Depois que você é amparado, você vai ter perninhas, você vai começar a engatinhar, você vai começar a andar, e aí você vai aprender, você vai brincar, você vai. Então, tem mais dimensões na vida interessantes. Então, por isso que eu volto. O meu desenvolvimento hoje é o quê? O intocado. Tudo bem que eu sou 5, talvez aí é piora um pouco a coisa, né? Mas vai viajar, vai conhecer outras coisas, vai experimentar, não fique tanto na repetição de algo, prefira uma diversidade maior. Então são as dicas que eu faria, assim, e se possível faça uma reflexão, seja com terapia, com enneagramas, seja o que for, eu acho que isso ajuda muito a modular. E o que que seria uma dica sua, final aqui, para pessoas que convivem com autopreservação dominante? Como é que elas podem melhor ajudar essa pessoa autopreservação no processo de transformação delas? Hum. Eu acho que a dica serve para todos. Depois eu vou ver se eu acho uma coisa específica para o auto, para instinto dominante. Eu acho, né? Mas de Uhum, qualquer forma eu vou estar falando de mim. Então eu vou estar falando só a partir desse sim, instinto. Não julgue, pelo amor de Deus. Não, o nível de sensibilidade que aquela pessoa tem daquele instinto, e se você não tem, é outro. Não adianta só você dizer para ele, ó, tá tudo bem, né? O que a gente tem tá bom, você já pode ser pai, ou você pode largar esse emprego, porque o que você já conhece pode se atirar. Só vai ter uma sensação de que aquilo, você não sabe, você não está na minha pele. Você não sabe quanto isso pega para mim. Então eu acho que é muito mais assim, ó, é, é, nossa, eu tenho notado que você está ansioso, você está preocupado com tal coisa. O que está se passando com você? E criar um ambiente que a pessoa possa. Eu não sei. Então, pô, até um caso meu, eu recebi, mesmo na Embraer, eu recebi muitas ofertas boas de ir para empresas muito grandes, de ir para o mundo, assim. Coisas que eu falei assim, gente, né? Eu não posso, né? Então, um exemplo, não vou contar a empresa, mas eu recebi uma proposta, eu tinha um amigão mais velho do que eu, né? E eu fui falar com ele, mas eu passei 2 noites sem dormir mesmo. E eu não sabia se eu aceitava ou não aceitava. Porque eles tinham me dado vários requisitos que eu pedia, então, salário,
treinamento, não sei o que, se eu mudasse de país, eles iam me introduzir naquele país, não sei. Mas eu não sentia, na época, isso é muito antes do Enneagrama, antes de terapia, tudo, nem eu sabia o porquê. Eu não conseguia entender. Eu falei, mas que diabo, gente? Eu coloquei todos os requisitos, não vem mais nada. O cara cumpre, então por que eu não quero ir? E por que eu quero ir? Por que tem uma coisa dentro de mim assim? Aí fui falar com um amigo, aí os caras me mandaram uma proposta, eu fiquei mais horrorizado ainda. Não, porque é um negócio extremamente tecnológico novo, você vai ser líder disso. Eu falei, não, só pode ser ensandecido, porque eu não sei isso, ninguém no mundo sabe, e eu vou ser líder disso. Aí falei com um senhor que tinha sido meu professor, gostou muito de mim. Falei, cara, esse povo tá doido. Ele falou, Lucas, não se preocupe. Eles sabem que ninguém no mundo sabe isso. O que eles queriam é alguém, e eu te conheci, e eu gostei demais de você. Ele só quer alguém que tem uma capacidade boa. Eu falei, ok. Eu falei, mas isso é horrível, a sensação é medonha, porque do desempenho, eu não vou funcionar nesse país, eu não vou dar conta de ter uma equipe, eu não vou aprender essa porra, né, essa coisa tanto que precisa. Aí fui falar com um amigo. Aí, não, então, e aí, o que era a minha vontade? Né? Que ele me acolhesse. Aí ele lê a proposta e fala, nossa senhora, que dia que você está embarcando? Aí eu falei assim, cara, eu falei, você é meu amigo ou o quê? Eu quero que você me ajude a não ir. Porque você tem que me dizer que tá certo ou não. E eu não fui, né? Eu acho que naquela época foi a melhor Olha. decisão. Mas entenda, principalmente se ele está muito pilhado, às vezes é melhor você deixar ele decidir em direção do autopreservação, para você não aprovar. Então, sinta o nível de ansiedade dele, não julgue, e depois ofereça aos pouquinhos. Então, lá na frente, quando você vê que você está muito. Nossa, mas você gostou? Então, vou pensar no outro amigo. Cara, você está falando de psicanálise, de livro e tudo. Você já pensou em trabalhar com isso? E fazer um curso disso? E assim, você anda reclamando da tua atividade de engenheiro, que está rotineira, será que não pode ser uma coisa nova? Então, é muito mais um incentivo e uma provocação do que um julgamento e um empurrão. Resumindo, eu acho que é essa a sensação que eu tenho. Lucas, amei o papo com você. Aprendi aqui, revi algumas coisas que eu tinha esquecido para minha relação com os autopreservações reprimidos, dominantes na minha vida. E olha, você ouvinte que não é autopreservação dominante, precisa, que nem os baianos falam, tomar tenência na vida. Olha aí, ó, tem um terapeuta, né, que é autopreservação dominante, que é competente, formado, certificado pela CPI, no nosso programa de certificação profissional, e que conhece Enneagrama. Olha aí, ó, aliás, a gente tem uma página no nosso site, o www.cpenneagram.com.br, que mostra os profissionais certificados por nós. E eu queria te agradecer, Lucas. Foi um prazer conversar com você, viu? Obrigado, prazer é meu, imenso. Obrigado. E a você que está nos ouvindo, obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. Um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos nos cursos da CPI e aos membros da CPI Online, a nossa plataforma com conteúdos, com muita coisa que vai além do que a gente fala aqui no podcast. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade e além da superfície, né, do Enneagrama, falando dos tipos apenas e falar de transformação. Assine o Mundo Enneagrama na Apple Podcast, siga-nos no Spotify ou na Amazon, adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer ou inscreva-se no Castbox ou no Google Podcasts. Agradecemos se você puder fazer uma avaliação bacana para a gente também, lá na sua plataforma de podcasts. Ou acompanhe-nos como videocast no YouTube, no canal nosso, @cpenneagram.br, tudo junto, Enneagram com 2 N's e sem o A no final. No nosso site, cpenneagram.com.br, você pode, inclusive, solicitar, digitando lá /WhatsApp, solicitar para ingressar no nosso grupo de WhatsApp, na qual acontecem trocas muito interessantes.
E olha, não esquece de enviar para a gente as suas perguntas, sugestões, opiniões, para a gente fazer os episódios aqui com perguntas dos ouvintes. E o e-mail para isso é oi@cpenneagram.com. E aí, você já leu o livro, o Guia Prático do Enneagrama nosso? Comente com a gente também nesse e-mail o que você achou. Eu sou o Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.